E nós vamos ler, meus irmãos, do versículo de número 1 até o versículo 16. Efésios 4, do verso 1 ao verso 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais, ou não mais sejamos, como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus amados irmãos, vamos orar? Pai Santo, ainda na Tua presença clamamos, ó Deus, que através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, toma cativo os nossos pensamentos, toma cativo os nossos ouvidos, a ouvir somente a Tua voz. Precisamos ouvir mais de Ti, precisamos, ó Deus, porque não há lugar melhor a estar a não ser na presença do Senhor, louvando, exaltando o Teu glorioso nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, quero levantar uma situação aqui hipotética, uma ilustração, uma ideia. Imagine o mundo em que nós vivemos, com seus 8 e pouquinho bilhões de habitantes, não sei ao certo a estatística. Imagine que neste mundo todos fossem iguaizinhos a você. Posso ouvir um amém? Não, né? Como seria esse mundo? Seria um mundo melhor? Seria um mundo em que tudo seria perfeito? Seria um mundo em que as pessoas poderiam dizer, uau, que mundo maravilhoso. Tá bom, 8 bilhões de habitantes é muita gente, né? Vamos pensar em Jaboticabal? E se a cidade de Jaboticabal todo mundo fosse igual a você? Como seria Jaboticabal? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo e depois perguntei para minha esposa. Estou esperando a resposta. Sabe, muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós não nos damos conta da variedade de pessoas, da multiplicidade de coisas ao nosso redor, seja pelas cores, seja por pensamentos, ações. É muito interessante que nós vivemos, meus irmãos, no mundo que Deus criou, um mundo criativo. Um mundo do qual Deus dotou os seres humanos com talentos, com aptidões. Alguns
em maior evidência, outros nem tão evidentes assim. E a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele dotou com dons. Meus amados irmãos, à medida que nós caminhamos nesse texto, a exortação do apóstolo Paulo está aqui descrevendo a esses nossos irmãos em Éfeso. A exortação dele é sobre uma igreja que se edifica, uma igreja que usa os seus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo. É muito interessante que nós temos falado sobre a metanoia, sobre a mudança de mente e a mudança também de atitude. E muitas vezes pensamos que essa transformação deve ocorrer lá fora, na nossa conduta, na maneira como nós nos relacionamos com tudo que está ao nosso redor, mas na verdade, meus irmãos, o Senhor nos dotou de dons para servir na sua obra, na sua igreja, no meio do seu povo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta, inspirado por Deus, no cárcere, acorrentado, sem saber se veria o sol no amanhã. E ele olha para aquela igreja, uma igreja pobre, diante de uma cidade conhecida, a cidade de Éfeso, uma igreja formada de gentios e judeus, escravos e senhores, homens cultos e homens mais simples, homens que mal sabiam ler. E ele diz a esta igreja: vocês fazem parte de um corpo. Ele convoca esta igreja, conforme o verso 1, a andar de modo digno da vocação com que foram chamados. É interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo trabalha nessa carta mostrando a ação do Espírito Santo na vida desse povo. Veja, à medida que nós caminhamos nesse texto, eu quero que você guarde na sua mente e também no seu coração: quem sou eu no corpo de Cristo? Sabe, meus amados irmãos, essa carta, ela é belíssima porque nós vemos um desenrolar do trono até o chão da igreja. Efésios, ele se divide, meus irmãos, e talvez você já ouviu isso, em duas partes, ou duas grandes partes. O capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos o que chamamos da doutrina pura. E aqui, meus irmãos, o texto no capítulo 1 começa falando da eleição há uma semana atrás, não é isso? Não, a eleição antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo nos lembra o privilégio que nós temos, aonde o Senhor nos colocou assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele fala da redenção do sangue de Cristo, ele fala do selo do Espírito Santo. A igreja como um corpo de Cristo. O mistério que é o mistério revelado, judeus e gentios no mesmo corpo, unidos num só povo. Então, o que nós temos é a teologia elevada, ou seja, é o evangelho em sua glória mais pura. É um Deus todo-poderoso que decidiu nos escolher, nos amar. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos lembra: nós estávamos mortos, porque fizemos travessura, é uma besteirinha. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado, não é uma besteirinha. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele diz: pela graça sois salvos. Não é um talvez. Nós não temos no texto aqui, meus irmãos, dentro do aspecto doutrinário, dúvidas. Nós temos um Deus que estabeleceu tudo para a sua honra e glória. Mas a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, o que nós encontramos aqui, meus irmãos, é a prática. Se por um lado nós temos a doutrina pura, por outro lado, meus irmãos, se você observar, o texto começa com uma expressão: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Uma pequena palavra que faz toda a diferença. O portanto, numa outra versão, ou pois.
Esse pois, meus irmãos, é muito interessante porque brota da teologia, daquilo que o Senhor apresentara, da nossa posição. O apóstolo Paulo, ele não diz assim, apesar de. Paulo não diz, olha, infelizmente, né, Deus escolheu você fazer o quê? Não. O que nós temos aqui é um portanto. Ou seja, vivam de acordo com o chamado do Senhor na vida de vocês. Ou seja, por causa daquilo que Cristo fez, vivam como Ele quer que vocês vivam. Meus amados irmãos, é muito interessante porque o apóstolo Paulo parte aqui tanto de um indicativo, ou seja, o que Deus fizera, para um imperativo, o que nós devemos fazer. Thomas Watson, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, ele diz assim: a doutrina sem o dever é um corpo sem mãos, e o dever sem a doutrina são mãos sem corpo. Sabe, meus amados irmãos, nós devemos notar que há algo especial nesse texto. O apóstolo Paulo, ele diz, preso do Senhor, ou preso no Senhor. Ele fala que ele é um prisioneiro. Veja, ele não é um prisioneiro de Roma. Ele não é um prisioneiro de César. Ele é um prisioneiro do Senhor. Ele está acorrentado, mas a sua verdadeira cadeia é de uma outra natureza. Ele está preso no amor de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você se sente preso neste grande amor com que você acabou de verbalizar através da canção? Nós acabamos de cantar dizendo, logo eu, um pobre pecador, logo eu. Logo eu. Sabe, meus amados irmãos, a prisão que o apóstolo Paulo enfrenta não é o palácio. Ele não nos ensina como andar dignamente de uma vida banheira quente, tranquila, mas é andar de modo digno no mundo que vai nos odiar. No mundo que muitas e muitas vezes vai nos perseguir. E como disse o reverendo Heber Campos Júnior, e expressou muito bem, a exortação pastoral do apóstolo Paulo não vem de sucesso, não vem de conforto de quem exorta, não, vem da fidelidade de quem sofre pelo evangelho, e mesmo assim pode suplicar, rogo-vos, pois. Ou seja, Paulo poderia ordenar, o apóstolo Paulo poderia dizer, olha para mim, olha aqui, eu estou sofrendo. Mas ao invés disso, meus irmãos, ele clama, rogo-vos, pois. Meus amados irmãos, há lições preciosas nesse texto que eu gostaria de rapidamente extrair e apresentar aos irmãos. E, em primeiro lugar, é o chamado à unidade da vocação. Versículo 1 até o versículo 3, o texto nos diz assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, meus irmãos, o verbo que aparece aqui no texto, traduzido por andeis, ele literalmente significa caminhar ao redor. Ele expressa o passo a passo cotidiano. Não é um gesto isolado no domingo, mas é um hábito construído dia após dia. Deixa eu te perguntar, quem é você de segunda a sábado? Quem é você de segunda a sábado? Sabe, meus irmãos, responder isso faz toda a diferença. Porque eu não posso responder dizendo, eu sou presbiteriano, membro da igreja presbiteriana de Jaboticabal, e de segunda a sábado eu vivo como que esperando só o domingo chegar. Paulo, meus irmãos, ele não perde um momento de emoção. Paulo, ele não pede, meus irmãos, um momento em que as mãos são levantadas na hora do culto e depois
Essas mãos são recolhidas para viver de qualquer maneira no dia a dia. Quem é você de segunda a sábado? Quem é você? Não, o apóstolo Paulo aqui exorta a uma vida inteira de caminhada. O padrão dessa caminhada, meus irmãos, é vocação. A palavra que aparece aqui no texto, vocação. O que significa isso? Significa o chamado. Ou em outras palavras, meus irmãos, sejam na prática o que já são na graça, ou seja, a sua posição. Meus amados irmãos, qual é o caráter dessa caminhada digna? Qual é o caráter que o apóstolo Paulo expressa aqui? Paulo, ele elenca aqui 4 virtudes. Eu gostaria que você observasse no texto. Ele diz no verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Note que o apóstolo Paulo não fala de nenhuma qualidade espetacular. O apóstolo Paulo não está falando aqui, meus irmãos, de nenhuma qualidade que sai nas manchetes. Não, meus amados, ele está falando de virtudes silenciosas. Ele está falando, meus irmãos, de virtudes de quem convive, de quem aguenta, de quem cede. Ele fala da humildade, que era para aquele mundo, naquele contexto, o mundo greco-romano, quase um insulto. Humildade. Para os gregos, meus irmãos, ser humilde era um sinal de servilismo. Era alguém que não poderia, afinal de contas eu tenho um grande prestígio, como pode ser eu sem prestígio? É gente sem honra dentro do mundo greco-romano. E aí, meus amados, o que nós temos é o que o cristianismo, ele ressignificou. Eu tenho que parar de usar essas palavras difíceis. E transformou em virtude. Ou seja, ele trouxe um novo significado. Precisamente, esse significado vem, meus irmãos, porque se olha para a cruz. E ninguém quer ir para a cruz. Ninguém quer ir por status à cruz. Não! Santo Agostinho, meus irmãos, tantas e tantas vezes escreveu em seus escritos: se alguém perguntar qual é o princípio da religião cristã, a resposta é humildade. Deus não o colocou numa vocação suprema e o colocou nos lugares celestiais para você bater no peito dizendo: sou melhor do que qualquer pessoa. Na verdade, meus irmãos, o que nós precisamos é entender que esta humildade, que esta virtude, ela quebra toda soberba, porque foi a soberba que derrubou o homem e a mulher no Éden, e a humildade do segundo Adão é o que nos levanta. Depois ele fala de mansidão, fala de longanimidade, fala de suportar uns aos outros. Usando a minha ilustração inicial, como seria o mundo se todos fossem iguais a você? Eu posso responder, seria insuportável. Insuportável, sabe por quê? Porque tem momentos que nem eu me aguento. Tem momentos que eu olho para a minha vida e percebo quão pecador eu sou. Mas veja, meus irmãos, é interessante porque todas essas virtudes só se testam no atrito. Como é fácil falar de mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros dentro de um quarto fechado, sem convívio com ninguém. Só que estas virtudes, elas são provadas pelo dia a dia. É um colega de trabalho que muitas e muitas vezes testa a nossa paciência. É uma longanimidade que só existe quando há alguém do nosso lado que testa a nossa paciência, não é, Benjamin? É assim. Nós somos testados o tempo todo, meus amados irmãos. John Stott, ele comentando essa passagem, ele observou que essas virtudes descrevem exatamente a textura das relações dentro de uma igreja local, com todo o atrito, a fricção da personalidade, suas diferenças de temperamento, e apesar dali, a unidade cristã deve ser exibida. Meus irmãos, não é fácil conviver com pessoas.
Não é fácil. Eu me lembro de um casal que relataram que um dia a esposa acordou pela manhã extremamente brava, nervosa com seu marido. E quando perguntada, ela disse: não sei, eu só estou com raiva dele. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós convivemos com pessoas no nosso trabalho, ou na faculdade, ou na vida do dia a dia, que simplesmente não conseguimos, e a frase é: eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Me recordo, meus irmãos, não sei nem se eu devo falar, eu vou falar isso, mas, Félix, depois você corta essa parte, brincadeira. Me recordo quando eu cheguei vindo de São Paulo, e o meu primeiro campo de pastoreio, depois de um atrito com um irmão, e eu digo um atrito de graça, nada tão extenso, esse irmão disse para mim: pastor, meu anjo, ou meu santo não bate com o seu. E até hoje eu estou tentando ver se nosso santo já melhorou. Irmãos, é difícil lidar com pessoas. Sabe, às vezes eu brinco, né? Eu falo: olha, minha esposa está de parabéns. Ontem, vindo de Barretos com os jovens, eu falei: poxa vida, já estamos há 30 anos caminhando junto. Eu quase que ouvi a mente dela dizendo: dá parabéns para mim, né? Não é fácil, meus irmãos. Mas perceba que o apóstolo Paulo, ele diz no verso 2, com toda humildade, mansidão, mas no versículo 3, ele fala de uma ação concreta. Ele diz assim: esforçando-vos, quando sobrar tempo, não, diligentemente em preservar a unidade no vínculo da paz. Meus irmãos, nós temos que reparar bem nesse texto. O apóstolo não está aqui mandando a igreja criar unidade. Não é a igreja que cria a unidade. Ele manda a igreja guardar a unidade. Porque quem cria a unidade é o Espírito do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nós jamais estaríamos unidos aqui. A unidade da igreja não é um projeto humano de uma comissão. Vamos montar a comissão da unidade. Não, nós podemos ter um evento ou uma comissão de eventos que faz ali atividades para que a igreja esteja caminhando junta. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que esta unidade não é fruto de uma assembleia, de um estatuto, de uma reforma institucional. Não! Essa unidade é uma realidade espiritual criada pelo próprio Espírito Santo no dia em que Ele nos uniu a Cristo. E qual que é a minha tarefa nisso? Minha tarefa é zelar pela unidade, é defendê-la, é não estragá-la. Meus amados irmãos, alguém disse, eu não me recordo quem, mas alguém disse que a realidade do céu é unidade, é união. E a realidade do inferno é divisão. O apóstolo Paulo nos lembra que nós devemos preservar. Não é a igreja que fabrica a unidade, ela recebe do Espírito e depois ela luta com todas as forças para não destruir com a sua própria carne. Você precisa, ao longo da sua caminhada, se perguntar: isso edifica ou não edifica? A minha conduta, a maneira como eu estou falando, agindo, fere a unidade do corpo de Cristo? Será que a maneira como eu tenho me portado tem caminhado de acordo com o chamado de Deus na minha vida? John Stott, meus irmãos, ele costumava alertar sobre essa palavra diligentemente, ou com toda diligência, esforçando diligentemente. A ideia aqui é se esforçar com zelo, com esforço ansioso. É alguém que deseja algo intencional. É preservar a unidade, não é simplesmente falar: vamos ver o que vai dar. É poder olhar para o meu irmão que está do lado, e se ele está triste, e se ele está sofrendo, eu vou sofrer com ele. E vou caminhar com ele. É um esforço deliberado, meus irmãos, de moldar esta igreja. A segunda lição que a gente pode extrair disso, meus amados, está no versículo 4 a 6.
eu chamo do fundamento da unidade. Qual é a base? Qual é o fundamento dessa unidade? Veja, versículo 4 a 6, eu quero ler novamente, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, Paulo ele nos entrega o fundamento que poderíamos chamar o fundamento doutrinário do que ele acabou de exortar. Sabe, a estrutura aqui que nós temos, meus irmãos, e veja que há uma repetição do texto, muitas e muitas vezes ele usa a expressão uns, um só corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, um Pai. E no coração desses 7 uns aqui, nós temos a Trindade presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, a unidade da igreja não é uma invenção pragmática. Eu sei como é maravilhoso e eu espero nos próximos meses termos muitas e muitas ações, como aquele dia em que nós passamos lá na Chácara Evangelândia, ou um acampamento, ou em outros e outros lugares. Eu sei que tudo isso é muito bom, nós devemos fazer. A unidade da igreja não é uma estrutura de marketing, não é uma estratégia de marketing eclesiástico para que pareçamos mais simpáticos para o mundo. Não, meus irmãos, é o reflexo na terra da unidade que já existe exatamente entre o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja é chamada à unidade porque ela foi feita à imagem de Deus, que é Ele mesmo, comunhão perfeita em si, nas 3 pessoas da Trindade. E nós não podemos refletir um Deus trino vivendo divididos. O reino não está dividido. Meus irmãos, nós devemos notar que a unidade não anula a diversidade. Ela organiza. Hoje pela manhã, ao abraçar a minha irmã Ana, olha, eu sei que o presbítero Fernando é corintiano, mas a Ana é muito mais do que ele. A Ana é corintiana roxo. Eu vou tomar a liberdade de dizer aqui, ela chega ao ponto no dia do jogo do Corinthians até não querer assistir e ficar trancada. É mais que você, Lúcio, também. Eu lembro um dia que a Ana, meu carro quebrou e o presbítero Urias me emprestou o carro dele. E quando fui buscar a chave do carro lá no apartamento deles, tinha um chaveirinho. Chaveiro do Corinthians. Detalhe, a Ana fez de propósito. Sabe, é fácil a gente brincar assim, falar de time de futebol, né? E hoje pela manhã, falando com a Ana, eu falei assim, apesar de você ser corintiano, eu te amo, viu, minha irmã? E ela falou, pastor, eu sei, apesar do senhor ser São Paulino, eu também te amo. Eu sei, meus irmãos, que quando a gente fala da diversidade, vai muito mais do que preferências. Nós temos vários pensamentos, várias cabeças diferentes aqui, mas o que o texto aponta é que aquilo que nos une é muito maior. Há um corpo, mas muitos membros. Há um espírito, mas muitos dons. E como nós veremos no próximo versículo, meus irmãos, há uma fé, mas muitos os que professam, com sotaques, culturas, histórias diferentes. E dentro disso, meus irmãos, todos nós compomos o corpo do Senhor. Ele é o cabeça. A unidade bíblica jamais é uniformidade. Nós não podemos esperar que nosso irmão seja igualzinho a nós. Graças a Deus por isso. Timothy Keller chamava de unidade orgânica, porque assim como um jardim possui diversos tipos de plantas que convivem sob o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma terra, assim também é a igreja do Senhor, um grande jardim. Diferentes, às vezes umas plantas mais murchinhas, outras ali quebradas, outras vistosas, com histórias diferentes. E algo, meus irmãos, maravilhoso aqui, porque quando nós olhamos ao nosso redor, na igreja, quando você olha para o seu lado e vê pessoas totalmente diferentes de você,
com idades diferentes, com cultura diferente, com temperamento diferente, com maneiras diferentes na forma de adorar, no jeito de pensar. Você precisa olhar além da aparência e perceber, meus irmãos, que a nossa unidade não é semelhança natural, e sim uma obra sobrenatural de um só Deus que nos gerou, de um só Senhor que nos comprou, de um só Espírito que nos selou. Só para finalizar esse ponto, meus irmãos, você já se deu conta que você vai passar a eternidade com seu irmão em Cristo? Porque se você crê que você foi salvo em Jesus Cristo e que você vai viver a vida eterna, e esse seu irmão também crê no Senhor Jesus Cristo, vai passar a vida eterna, vocês vão viver juntos, eternamente. E como dizia o meu saudoso tutor, reverendo Rui Fábio, então se resolva aqui na terra, enquanto é tempo. Em último lugar, meus irmãos, o nosso texto, ou em penúltimo lugar, perdão, o nosso texto aponta para o dom que é um presente de Deus. Versículos 7 a 13, eu gostaria que você olhasse no texto, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, meus irmãos, depois de estabelecer a unidade fundamental, o apóstolo Paulo agora ele introduz um grande tema: diversidade nos dons. Veja que o texto diz, a cada um de nós. Repare, cada um. Ninguém na igreja é um espectador. Você, membro dessa igreja, Deus não o chamou para ficar sentado, olhando como espectador num grande anfiteatro. Não, meus irmãos. Cada um de nós foi agraciado, medido, dotado por Cristo para exercer alguma função no corpo. E é interessante porque para provar isso, o apóstolo Paulo, ele cita o Salmo 68, versículo 18, que era uma passagem que foi escrita originalmente a um rei vitorioso, subindo ao monte Sião, levando os inimigos cativos, derrotados, e uma vez que ele venceu, ele distribuiu e repartiu os despojos, os espólios da guerra ao seu povo. E o apóstolo Paulo, ele aplica isso à ascensão de Cristo, ao subir aos céus, depois de descer a profundeza na terra da encarnação, da cruz, de subir triunfantemente acima de todos os céus, como um rei vitorioso. Ele deu à sua igreja não ouro, não prata. Deus deu à sua igreja homens e mulheres dotados pelo Espírito Santo para servir a igreja. E eu vou ser mais específico. Deus deu a você dons e talentos para serem usados na obra do Senhor. Alguém pode olhar para o lado e dizer assim, pastor, mas eu não consigo falar. Pastor, mas eu não consigo fazer como fulano. Pastor, se eu começar a cantar aqui, todo mundo sai correndo. Meus amados irmãos, será que só existe dons espetaculares ou os que são vistos? O Senhor Jesus, ele não subiu ao céu para nos deixar órfãos de dons. Ele subiu precisamente para o alto, para distribuir a sua própria vida em formar ministros para o seu povo.
Sabe quantas e quantas vezes nós temos passado pela vida só aguardando chegar o momento da nossa partida sem dar fruto nenhum? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nós gastamos uma energia pensando em ação tremenda, olhando para as falhas da igreja, ou olhando para algumas lacunas que não são preenchidas, ou ao invés de dizer, Senhor, eis-me aqui. É interessante porque Paulo, ele fala aqui de apóstolos, profetas, um fundamento único, irrepetível, que já fora lançado na igreja. O próprio Paulo diz isso, se você olhar e voltar um pouquinho no capítulo 2, verso 20, Paulo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra principal, angular. Parece que nos dias de hoje, meus irmãos, a única coisa que compensa é dizer, eu apóstolo. Os apóstolos morreram, não há mais apóstolos. Mas a igreja é apostólica, porque está firmada no fundamento dos apóstolos, em que Cristo é a pedra principal. Talvez alguém goste de dizer, opa, agora eu tenho dom de profeta. Como um pequeno jovem que usa até mesmo o The King, The Power, e ao afirmar, com licença, eu sou profeta. Mas nós deveríamos era sentir tristeza de ver uma nação que faz chacota disso. Mas muitos que se dizem cristãos não conseguem dizer, Senhor, eis-me aqui. Meus amados irmãos, ao longo da história Deus levantou evangelistas, pastores, mestres. E na construção original do texto sugere, meus irmãos, uma única categoria, ou seja, aqueles que vão cuidar do rebanho, necessariamente aqueles que vão alimentar o rebanho de Deus com a palavra. Eu gosto muito da instituição dos diáconos, lá em Atos capítulo 6, quando os apóstolos percebem o problema que havia entre a comunidade, ele diz, olha, nós precisamos ordenar e levantar homens a servir à mesa. Mas há um detalhe no texto que às vezes nos escapa, e ele diz, e quanto a nós, nos dedicaremos, o quê? A oração e a palavra. Sabe, meus irmãos, é interessante porque o apóstolo Paulo não está aqui qualificando, dizendo que um dom é melhor do que o outro dom, que um dom que está em evidência é melhor do que aquele que nem aparece, mas todos eles, Paulo nos traz uma palavra preciosíssima para o aperfeiçoamento dos santos. Se o seu dom não edifica a igreja, ele perdeu o propósito. Ele não serve para a igreja. Porque cada um de nós somos servos uns dos outros. O dom não foi feito para ser visto. O dom que Deus nos dá é para serviço. Veja, é para a obra, é para o ministério, é para a edificação do corpo. Ou seja, o pastor, o mestre, o evangelista, ele não existe para fazer sozinho toda a obra do ministério, enquanto a congregação assiste passivamente. Não. Existe para equipar, para preparar, para capacitar cada santo a fazer a obra ministerial. Ministério pastoral não substitui o ministério da igreja. Ele instrumentaliza, como disse John Stott. Um pastor que faz tudo sozinho, por mais bem intencionado, meus irmãos, ele está falhando na tarefa essencial, que é preparar os santos para o serviço. Mas qual é o alvo final de tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? Versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz, até que cheguemos à unidade da fé, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, não é uma unidade estática de início, é uma unidade de chegada, é o alvo para o qual nós caminhamos coletivamente. A igreja presbiteriana de Jaboticabal e a igreja de Cristo não pode pensar e nem deve desejar ser a igreja mais famosa do bairro, ou a maior da cidade, ou a mais rica externamente. Mas essa igreja, a igreja que foi salva pelo Senhor Jesus, deve almejar ser mais e mais parecida com o Senhor Jesus Cristo,
que é o cabeça, que é o Senhor da igreja. A beleza final da igreja não está em copiar a si mesmo, mas refletir cada vez mais nitidamente a beleza moral do próprio Filho de Deus. E eu quero, meus irmãos, concluir falando de um perigo. E Paulo não nos deixa dúvida aqui, meus irmãos, sobre este andar, como é digno, que neste caminhar nós vamos enfrentar perigos. Observe o versículo de número 14. Ele começa com a expressão, para quê? E continuando, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A imagem que o apóstolo Paulo escolhe aqui, meus irmãos, é vívida. É uma imagem, meus irmãos, de alguém que esteve à beira de uma tempestade. A imagem de alguém que está absolutamente aterrorizado, alguém que como que estivesse num barquinho, sem leme, sacudido de um lado para o outro. E Paulo está dizendo aqui, para aqueles irmãos nossos e para nós, que nós devemos tomar cuidado com o perigo de permanecer imaturos, sem a maturidade cristã, essa condição do cristão que nunca cresce, uma vida religiosa emocional, uma vida sem raiz doutrinária, capaz de ser arrastada por qualquer novidade teológica, qualquer pregador carismático, qualquer moda espiritual do momento. Semana passada eu vi um vídeo nas redes sociais que me chamou a atenção. Um pastor estava sentado antes de começar o culto ali com os irmãos. De repente, alguns personagens entram na igreja, o Fofão, o Homem-Aranha, Chiquinha, acho que era Chiquinha, não sei. Personagens que nós conhecemos do Carreta Furacão, acho que é isso. E começa a dançar, e o pastor faz marchinha. Sabe, meus irmãos, a igreja aplaudia e fazia tudo aquilo. Que igreja é essa? O culto tem se tornado cada vez mais banalizado. E os imaturos batem palma. Eu quero mudar para a igreja do vizinho que é mais animada. Nós não devemos procurar uma igreja animada, nós devemos procurar uma igreja bíblica, fiel à Escritura. E Paulo nos diz para que não sejamos como um menino arrastado. Ele usa uma palavra grega aqui, kibeia, que traz a ideia de astúcia, ou seja, enquanto muitos estão rolando os feeds ou os TikToks da vida, alguém está trapaceando, levando vantagem, nos desviando da fé. Paulo está dizendo, meus irmãos, que há homens que manipulam a fé, que há homens que trapaceiam como alguém que está trapaceando num jogo, calculando cada jogada, explorando cada instabilidade doutrinária daqueles que nem percebem isso. Porque às vezes, meus irmãos, nós falamos e estamos preocupados se a parede está preta, mas nós mesmos não temos vigiado a maneira como andamos no dia a dia e temos nos alimentado. É fácil identificar uma parede preta, ou azul, ou rosa, ou qualquer outra cor. O difícil é olhar para dentro de si e perceber que muitas e muitas vezes somos como meninos agitados, levados a todo vento de doutrina. Não é isso, meus irmãos. Nós devemos estar firmes. O cristão que despreza a doutrina sólida não se torna mais espiritual, ele se torna mais vulnerável. E acredite nisso, creia nisso. A cada dia está mais próximo a chegada do homem da iniquidade. A cada dia está mais próximo a chegada daquele que irá fazer muitos milagres e vai arrastar muitos pelos sinais externos de pessoas incautas, de pessoas que não conseguem olhar e perceber e ter um firmamento. Irmãos, nós vivemos numa época em que se prega quase como virtude uma espiritualidade que despreza a doutrina, como que se amar Jesus fosse suficiente, sem a necessidade de saber quem é esse Jesus. Nós vivemos em meio a uma geração
que as pessoas não querem mais descobrir o que ele fez, o que ele exige. Mas aqui no texto de Efésios, meus amados, a maturidade cristã, ela não é uma experiência emocional avulsa. E também não é um terreno inóspito. Você pode chorar quando confrontado pelos seus pecados. Você pode se alegrar quando você percebe a sua vida em Cristo Jesus. Os puritanos do passado choravam diante da Escritura. O problema não está em meros sentimentos. O problema está em sentimentos vazios. A maturidade cristã, ela não é uma experiência desassociada da doutrina firme. Veja, não há, meus irmãos, um crescimento estável se não vier acompanhado da Escritura Sagrada, ancorado na verdade, protegido justamente da instabilidade que caracteriza a infância espiritual. E Paulo ele termina aqui falando de duas virtudes: seguir a verdade em amor e também um corpo bem ajustado que cresce. Perceba aqui, meus irmãos, que do verso 15, o verso 16, talvez esse seja um dos textos mais equilibrados de toda a Bíblia, um dos textos também mais difíceis de viver. O verbo que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 15, ele diz: mas seguindo a verdade em amor. Seguir a verdade, meus irmãos, significa literalmente, seja verdadeiro. Ah, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos mais preocupados com a aparência do que ser verdadeiro e nos preocuparmos com o nosso irmão que um dia declaramos que amamos a igreja. No Novo Testamento, meus irmãos, essa palavra aparece aqui algumas vezes, e é interessante porque Paulo não está falando a verdade como algo solto, mas Paulo está aqui falando como um estilo de vida, de alguém comprometido com a verdade, alguém que está aqui vivendo em amor verdadeiro. Quantas vezes, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada, nós já vimos cristãos que têm verdade, mas lançam pedras sem amor, mas ferem sem edificar. Eu tenho que falar a verdade, e essa verdade precisa ser dita em amor. Agora, entenda isso, nós também precisamos aprender a ouvir em raiva, não, em amor. Em amor. Dr. Carson, um grande escritor, comentarista, ele expressa algo belíssimo, ele diz assim: é possível pecar tanto pelo excesso de rigor, sem ternura, quanto pelo excesso de ternura, sem rigor. A maturidade consiste em unir duas coisas, como Cristo uniu perfeitamente. Ou seja, o que ele está afirmando aqui? Verdade sem amor é dureza brutal. E verdade e amor sem verdade é um mero sentimentalismo covarde. Uma igreja madura é chamada a viver essas duas virtudes. E ele diz, o apóstolo Paulo, o que acontece como resultado prático? O corpo cresce. Verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E aí nós chegamos a um ponto que podemos chamar como um clímax. Porque talvez Paulo esteja aqui sendo influenciado por seus conhecimentos naquela época da medicina. Afinal, ele viajava muitas e muitas vezes com Lucas, que era o médico amado. Veja que Paulo ele usa expressões aqui dizendo bem ajustado, ligado, juntas, operação de cada parte. Ou seja, ele está falando da anatomia espiritual da igreja. Meus irmãos, nós jamais podemos deixar passar alguns detalhes do texto que são detalhes tão riquíssimos. Porque quem faz o corpo crescer não é apenas a cabeça agindo sozinha. Se o Senhor Jesus quiser, e Ele tem poder, Ele pode encher essa igreja e fazer uma igreja vibrante, ou melhor, obrigar pelo poder.
Mas isso vai contra aquilo que ele estabeleceu. O mundo vai conhecer vocês pelo quê, irmãos? Pelo que o mundo vai nos conhecer, meus irmãos? Isso está me dando preocupação. Então vamos falar sem timidez? O mundo vai nos conhecer. Nossa, que desânimo. Eu não queria ter esse amor, não. O mundo vai nos conhecer pelo amor que nós temos uns para com os outros. O mundo não vai nos conhecer porque somos de um partido político A ou B, ou não deveria, ou porque estamos enaltecendo homens. O mundo deveria nos conhecer pelo amor que temos uns pelos outros. Sabe, quando eu recebi aquele vídeo da Igreja Presbiteriana de Guariba, eu fiquei extremamente triste. Porque não é a igreja de Guariba, é a minha igreja. E eu digo mais, não é porque é a igreja presbiteriana, é a igreja de Cristo. Mas eu também fico triste quando vejo o meu irmão sofrer. Certa vez John Piper descreveu, meus irmãos, essa passagem, dizendo que não existe uma igreja bíblica formada de espectadores na arquibancada. Ela existe sim, diz John Piper, uma igreja em que o time está em campo, cada jogador na sua posição, ainda que uns marquem os gols, os outros apenas segurem a rede na hora certa. Eu quero concluir, meus amados irmãos, perguntando para você, como seria a igreja presbiteriana de Jaboticabal se todos os membros fossem parecidos com você? Como seria essa igreja? Mais atuante? Mais vibrante? Uma igreja mais santa? Como seria essa igreja se todos fossem iguaizinhos a você? Porque eu sou perfeito. Eu não. Eu acredito que você também não é. Sim, meus irmãos, nós podemos olhar para o lado e ver as falhas dos nossos irmãos, porque isso nós não podemos tapar. Nossos olhos estão vendo. Mas eu preciso agir em amor para edificar este corpo. Eu não posso me furtar de lembrá-lo sobre isso. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu um presente. E se você não está usando esse presente, você está jogando fora aquilo que Deus lhe deu, negligenciando. E mais, se você não está usando o dom que Deus te deu, porque você não gosta de fulano ou beltrano, ou porque você está com vergonha, lembre-se, aquele que foi para a cruz não teve vergonha. Aquele que foi crucificado sabia quem eram os traidores, quem era aquele que iria fugir. E mesmo assim, como diz João no capítulo 13, ele nos amou até o fim. Não negligencie o dom que Deus deu para você. Não passe essa vida como um espectador, porque um dia Deus vai cobrar. E é duro quando ele chegar diante de nós perguntando: Pedro, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez? Você pode não lembrar de cada detalhe aqui do texto, mas saia daqui sabendo disso. Deus te deu um dom para ser usado na igreja dele. Não é a igreja de fulano e beltrano. Eu não estou trabalhando pela igreja presbiteriana do Brasil, apesar de ser um ministro nesta igreja. Eu trabalho para a igreja de Cristo, que é o cabeça. E antes de servir a homens, eu sirvo o Senhor da igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar. Oremos, irmãos. Pai amado, como é difícil, Senhor, muitas e muitas vezes lidar com a nossa natureza. Senhor, quantas e quantas vezes é difícil, ó Pai, ter que fazer aquilo que o Senhor requer de nós, porque a minha natureza, ela quer dominar, ela quer voltar ao controle.
Mas eu te peço, ó Pai, que através do teu Santo Espírito, desperta os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos para ouvir e ajuda-nos, ó Pai, a descobrir com esmero, com desejo, qual é o nosso dom, o que o Senhor quer e requer de nós através da tua palavra. Vivifica esta igreja, Senhor. Vivifica o teu povo para esse serviço santo, até a volta do Senhor, ou até nos encontrarmos contigo, sermos recolhidos a ti, que sejamos fiéis ao chamado do Senhor nas nossas vidas. E assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje e amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. 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 Podeis sentar, meus amados irmãos.